Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 24 de janeiro. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido aí de imediato para você se inscrever no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. Procedimento bem simples, é só você passar o cursor do seu mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo. Se estiver aparecendo uma imagem para você, inscreva-se. E que na sequência vai aparecer uma opção para você clicar e se inscrever aí gratuitamente no canal. Se não estiver aparecendo essa imagem, abaixo também desse vídeo vai ter aí algum botão para se inscrever no canal. Para receber as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, as carteiras de ações que tem atualização na segunda-feira da carteira exponencial e também recomendações de compra e venda, informações relevantes, tem a carteira perspectiva que também está indo bem nesse mês. Basta você clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Na análise de hoje, vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar. Na sequência, eu venho falando aqui de PETR4, Vale 3, CEMIG 4, BID11, BRPR3, SBSP3, MIEL3, ITUB 4 e VVAR3. Começando aqui pelo Ibovespa, nós tivemos aqui o Ibov apresentando uma queda de 0,96% no pregão de hoje. Essa queda traz o Ibovespa de volta para esse patamar, é aquela questão da tendência de alta que está bem fraca, ou seja, vem aqui para cima, essa escadinha aqui, geralmente quando você tem uma tendência de alta mais forte, você tem os movimentos que se afastam mais dos topos anteriores, né? Ou seja, você tem esse topo aqui, para aqui, não se afasta muito, já dá uma pancada para baixo, não se afasta muito, já dá outra pancada para baixo, mas a tendência continua sendo a tendência de alta de curto prazo. Então, enquanto o Ibovespa não perder essa mínima aqui, a tendência segue sendo a tendência de alta de curto prazo, alinhado com a tendência de alta de médio prazo. Lembrando, pelo gráfico semanal, a semana terminou com estabilidade, menos 0,09%, mas respeitando ainda essa máxima. E se cair aqui, tiver algo aqui para baixo, seria algo ruim? Não seria, para mim não seria algo ruim. Por que não seria algo ruim? Porque eu vejo com bons olhos. Se ficar aqui de lado, aqui recorrigindo desse jeito, para mim eu olharia com bons olhos, porque é um indício de que está fraco. Foi forte para subir, né? Diferentemente do que eu falei no gráfico diário, a gente teve aqui um movimento muito forte para cima no gráfico semanal, afastando muito desse topo. E aí para cair não tá tão forte para cair. Então se vier aqui um movimento mais fraco, vai ficar ainda a maior chance de continuar ter um novo movimento de expansão um pouco mais significativo. Mas nesse momento, candles ascendentes no gráfico semanal, respeitando aqui a resistência de 118.791 em definição na semana. Ibov aqui dá algum indício, alguma sinalização para se ter movimento para baixo ou mesmo continuar essa correção mais lateral ao voltar para baixo de 116.905. Na sequência, vamos falar aqui dos futuros. Mini índice indo para o gráfico de 60 minutos. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha. Mini índice, pancada para cima, a abertura no pregão de hoje, veio aqui para baixo, não gerou sinal de fundo ascendente. Ou seja, enquanto não gerasse aqui um sinal de fundo ascendente no gráfico de 60 minutos, por exemplo, não daria para, na minha opinião, buscar uma entrada de fundo ascendente no gráfico de 10 minutos. Seria mais para buscar o quê? Topo descendente, venda de topo descendente no gráfico de 10 minutos ou mesmo no gráfico de 5 minutos. Tentou gerar um fundo ascendente ao quebrar a sequência das máximas descendentes aqui nesta penúltima hora de pregão, última hora de pregão basicamente, e não conseguiu. E o pior é ficar abaixo de um topo anterior, depois de um longo movimento desse de alta, volta aqui para baixo e ainda fica aqui abaixo desse patamar, volta para baixo desse nível, o mercado não está tão forte assim para cima, apesar do que foi demonstrado aqui nesse movimento de subida. De qualquer forma, para segunda-feira, se abrir subindo, vindo aqui para cima dessa região, principalmente, ou seja, para cima da média móvel de 3 períodos, região esta ali em torno dos 118.860 pontos, e passar a proporcionar fundos ascendentes no gráfico de 10 minutos acima dos 118.860 pontos, foco maior em operação na ponta compradora. Abriu caindo, veio aqui para baixo dessa região, no gráfico de 10 minutos vai ficar mais claro, veio para baixo dessa região. Então abre meio que um buraco aqui no gráfico, né? Tem ali um suporte aqui, tem outro suporte aqui, tem mais outro suporte aqui e outro mais aqui para baixo. Mas abre um espaço maior em termos de pontos para os próximos suportes. Então, vindo aqui, abrindo em queda e proporcionando, passando a proporcionar topo descendente ou pivô de baixa, já abaixo da região ali dos 118.390, foco maior em operação na ponta vendedora.
No dólar, o dia de hoje apresentou aí uma alta de 0,25%. E dentro dessa alta de 0,25%, o dólar segue se sustentando em cima do suporte ali um pouco mais abaixo de 466. Possibilidade, como eu já disse, de poder proporcionar fundo ascendente aqui no gráfico. Até superou a máxima do pregão anterior, mas ainda não seria o sinal mais relevante. Superando de novo a máxima do pregão de hoje, aí reforça a chance de subir mais, gerar um outro movimento de expansão. Se na próxima semana tiver algo aqui ainda maior para baixo, para depois gerar um sinal de alta, ainda seria melhor em termos de ter um movimento mais forte para cima no dólar em termos de gráfico diário. Lembrando, em termos de resistência para o dólar, essa região aqui, que era uma antiga região ali de suporte, que passou a funcionar aqui como resistência, o dólar fica um pouquinho acima, já voltou para baixo, testou essa região de novo e está abaixo dela, que é uma região ali de 4,190. Então, acima de 490, 4,189, foco maior em operação na ponta compradora. Gráfico de 60 minutos está claro aqui, ó, a região. Ó. Tem a região aqui no G60 de 491,50, ou seja, dos 490 a 491,50, zona de resistência. Veio para cima desse patamar, abriu subindo e passou a gerar fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, foco em compra. Por outro lado, o dólar veio para baixo desse nível aqui de 481,50. Vem aqui para baixo. E o ideal é que venha até mais para baixo, né? Para outro nível aqui seria de 478, ou seja, veio para baixo dessa região aqui, abre caindo e passa a gerar topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos, foco em venda para baixo dos 481,50 e melhor ainda para baixo dos 478. Na semana, o dólar leve alta de 0,42%. Seguindo, vamos falar das ações. A PTR4 no pregão de hoje apresentou aqui uma queda de 1,01%. Segue naquela região ali que está abaixo da média, no gráfico semanal tentando se sustentar acima da média e não conseguiu. Gera sinal até de compra de médio prazo na Petro, que daria para arriscar a compra de médio prazo na Petro, se superar a máxima dessa semana na próxima semana. A semana caiu 1,84%. Então, jogando até do lado de cá, ó, se a Petro tiver força para superar essa máxima, seria uma das alternativas de compra. Se tiver outra semana aqui que tentou cair até terminou aqui em alta, também traria a possibilidade de compra na sequência, na outra semana, na primeira semana de fevereiro. Lembrando que próxima semana é a última semana do mês de janeiro, semana cheia aí para o mercado. Então temos a Petro no patamar próximo de suporte, 28,81 do gráfico semanal. O gráfico diário, por enquanto, vai se mantendo dentro de uma tendência de baixa, apesar do candle de reversão. É um candle de reversão contra a tendência de baixa, tem um significado menor, um padrão ali chamado de piercing, perfuração. E no pregão de hoje voltou a fechar abaixo do suporte aqui, que é o suporte de 29,33. Então, por enquanto, viés continua sendo mais de baixa. A Petro, acima dessa região, da média, que está 29,77, mas principalmente acima dos R$30, me interessaria mais em planejamento de operação na ponta compradora. Não descartaria, inclusive, eu falei até no radar do mercado de hoje, se ela fechasse o pregão de hoje para cima da média móvel 3 períodos, me chamaria a atenção para arriscar uma compra, avaliar e arriscar uma compra de swing trade nela, na expectativa de mudança da sua tendência. Então, para mudar completamente a tendência, anular a tendência de baixa, teria que romper essa máxima aqui de R$30,10. Então, por enquanto, o swing trade para mim não está alinhado para PETR4, para compra. Vale 3, dia de hoje, pancada para baixo, 3,06% de queda na Vale 3, queda realmente acentuada, puxando, inclusive, colaborando para a puxada do índice para baixo, ou seja, não conseguiu gerar sinal de alta, romper ali a máxima do dia anterior, bateu na trave, 55,73, não superou a máxima do pregão anterior, e veio para baixo de um suporte aqui. Primeiro era esse suporte que tinha se sustentado no pregão de ontem, e agora esse outro aqui que ela não conseguiu sustentar, fechou abaixo. Então, um sinal negativo. Então, olhando para o semanal, a semana terminou com queda de 5,61%. Uma queda expressiva. Depois de um grande candle desse outro candle aqui, já diminui a perspectiva de alta, pelo menos já de curto prazo no papel. Então, teria que aguardar aqui alguma continuidade desse movimento para avaliar justamente uma nova operação de position trade pelo gráfico semanal na Vale 3. Perda da mínima dessa semana, 53,69, reforça um pouco mais a chance de queda do papel, de se ter uma correção. Pode ficar até aqui de lado, que já seria um indício bom da atual tendência de alta de médio prazo para o ativo. Mas para curto prazo, por mais que tenha caído bastante, não se encaixa compra para mim. Para quem gosta de comprar suporte, de cara, batendo no suporte, seria a região dos 53,30 a 53,05. Mas não é a forma que eu gosto de realizar as entradas, então por enquanto também não vejo de cara já uma chance de entrar comprando Vale 3
no swing trade. Por falar em entrar comprando, hoje eu recomendei compra. Eu recomendei compra em CEMIG 4, na superação da máxima desse pregão. Lembrando, Dalton, você recomendou aonde? Recomendei dentro do canal DV Invest no Telegram. Tem no Telegram e tem um aplicativo já no Android que, por enquanto, ainda não estou divulgando, mas que a gente está no período ainda de teste, mas já está funcionando, já tem algumas pessoas se cadastrando dentro desse aplicativo. Então, aqui na CEMIG 4, gerou esse sinal de alta, recomendei essa compra, superou a máxima no pregão anterior, ela fechou o pregão de hoje com alta de 1,05%. Passando os dados desta compra, a ação está aqui, a entrada foi para 15,29, fechou em 15,44. O stop da operação R$ 14,91, o que dá um risco ali de praticamente 2,5%, alocando 20% do capital total e objetivo dessa operação na faixa dos R$ 16,05 inicialmente. Então, estamos comprados em CEMIG 4 a favor de uma tendência de alta de curto prazo e também de uma tendência de alta que retomou de médio a longo prazo. Gosto do cenário gráfico desse papel, pensando inclusive num prazo maior. Olha o gráfico mensal desse ativo, que interessante. BID 4, recomendei compra no pregão de hoje. Essa já não começou nada bem. Então, ou seja, ela superou a máxima, pregão BID 4, não, BID 11, né? Se eu falei BID 4, peço desculpas, BID 11. Recomendei compra na superação da máxima pregão anterior, algo semelhante a CEMIG 4, ó, sinal bem parecido, fundo ascendente. Na BID 11, fundo ascendente, superação dessa máxima, stop abaixo dessa mínima, ficou muito próximo de acionar o stop da operação. Então, acionamento da entrada, ela fechou com queda de 1,27%. A compra na BID 11 foi em R$ 55,00 por volta de R$ 55,97. Stop em R$ 54,14, ficou perto, R$ 54,30. Objetivo 59,63, risco dessa operação 3,27%. Se ela tem uma volatilidade maior, arrisca menos 12% do que a CEMIG 4 que tem uma volatilidade menor. Então, foi alocado 12% do capital total nesta operação. Seguindo, nós temos aqui para falar de BRPR3, que seguimos na ponta compradora, que fechou o pregão basicamente estável, menos 0,06%. Então, seguimos na ponta compradora. O próximo pregão, no pregão segunda-feira, já existe a chance de trabalhar com stop de proteção para não mais sair perdendo abaixo da mínima do pregão de hoje, em torno de R$ 15,92. SBSP3, que realizamos a entrada no pregão anterior, fechou o pregão de hoje com queda de 0,26%. Lembrando, a entrada da Sabesp por volta de 62,48 fechou em 62,47. Dalton, ainda válida a entrada? Tá, continua válida. Agora, isso significa dizer que eu estou falando que ela vai dar certo? Não sei o que vai. Quando eu entro comprando, eu não sei se vai dar certo ou se vai dar errado. Mas se der certo, dentro da minha metodologia, eu estou tentando pegar um maior retorno. Ou seja, entrar nas operações que, se derem certo, elas podem gerar uma melhor relação risco-retorno. E se der errado, vai me gerar um stop que tende a não ser um stop tão grande, tá? Ou seja, menor do que quando gera retorno. Então, seguimos comprado e, por enquanto, ainda não houve nenhuma mudança do stop dessa operação. Posso trabalhar com esse stop a partir de segunda-feira abaixo dessa mínima. Qualquer mudança que eu venha fazer nesse sentido vai ser comunicado com antecedência dentro do canal DV Invest. Aí, junto ao seu celular, seu desktop. Miel 3. Ativo que a gente está comprado, hoje bateu, só para mencionar em relação à BRPR3, né, tem que falar aqui da BRPR3, que hoje o objetivo dela é 16,24, hoje ela bateu em 16,22, ficou a 2 centavos do objetivo, mas antes dela chegar nesse patamar, eu alterei o objetivo, ou seja, antes não bateu no objetivo, mas eu alterei o objetivo dela, que eu não queria que batesse no objetivo já hoje, 16,43, ou seja, se fosse para ultrapassar os 16,24, eu ia tentar estou tentando buscar R$16,43, vamos ver se ela consegue fazer isso. Então, o stop nesse momento está em 15,28 na BRPR3. O mesmo aqui para Miel 3, que Sabesp eu já comentei, né? Então, mesmo para Miel 3, que ficou já 2 centavos do objetivo, era 8,99 o objetivo inicial, só que eu alterei o objetivo dessa operação para R$ 9,10. Então, o objetivo foi alterado para R$ 9,10 e o stop subiu para R$ 8,44. O que pode ser alterado, que tende a ser alterado na segunda-feira, para colocar o stop aí na faixa dos R$ 8,68, também com foco em não mais sair perdendo dessa operação, porque ela já chegou muito próximo do objetivo inicial e, logicamente, que eu vou tentar ver se ela dá algo mais aí para cima.
Depois de MIEL3, vou falar agora de ITUB4. Só para mencionar em relação às nossas recomendações, todas as operações que estão aqui em aberto, nesse momento uma posição aqui em torno de swing trade, né? Uma posição em torno de 81% do capital total nessas operações. E no mês, por enquanto, a rentabilidade do mês em relação às operações que eu recomendo, chegando aí no seu celular, no seu desktop, está de 7,51%. Na sequência, então, vamos falar aqui de ITUB4. Outro ponto interessante de comentar é a carteira exponencial fechou nessa semana, né? Está fechada já. E aqui a carteira nessa semana apresentou aqui uma alta de 4,53%, Ibov praticamente estável, menos 0,09%. A carteira teve um desempenho superior ao Ibovespa em 4,62%. Aqui estão os ativos que fizeram parte da carteira nessa semana. Então, segunda-feira tem a divulgação da nova carteira para a próxima semana, carteira exponencial, para a semana lá do dia 27 de janeiro a 31 de janeiro. Para receber essas carteiras dentro do canal DV Invest no Telegram ou dentro do aplicativo, enfim. Se for para o aplicativo, se tiver Android, já vai cair diretamente lá dentro do aplicativo. Aqui tem um cardzinho, clicou aqui no izinho, vai aparecer o card para você seguir os procedimentos. Seguindo, vamos então falar aqui de ITUB4, né? Nós temos ITUB4 ainda dentro de uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes, batendo num nível de resistência aqui e não conseguindo ultrapassar esse patamar. Perda dessa mínima aumenta a probabilidade de queda, mas se ela patinar pelo menos mais um pregão, daria até para buscar essa venda aqui. Só que qual o problema dessa venda é a proximidade do suporte e a distância para o stop. Então, esse é o risco um pouco maior dessa operação, mas o papel ainda para mim não encaixa compra. O dos bancos ali, o que está mais interessante para compra dos principais bancos seria a BBAS3, avaliando a possibilidade de entrada a partir da próxima semana, que seria justamente no caso de ITUB, ela voltar para cima dessa região, primeiramente de 35,06 a 35,47. Voltando para cima desse patamar aqui, eu fico muito mais interessado em buscar operações de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta na ITUB4. Por enquanto ainda, ela pode até subir aqui. Para quem está comprado, trabalharia com stop de proteção abaixo da mínima do pregão de hoje, ou se tiver mais outro pregão aqui, stop abaixo da mínima do pregão de segunda-feira. Enfim, é uma forma de conduzir aí o stop para uma operação que está contra a tendência, e gráfico semanal também não está mais em tendência de alta. Semana perdeu aqui a mínima da semana passada e já não está mais tendência de alta. Nem no médio prazo está indefinido e no curto prazo está em tendência de baixa a ITUB. Depois vamos falar aqui de VVAR3, Via Varejo. Estava no pregão de hoje com a queda forte e o leilão puxou para cima, hein? Quando entrou no leilão, estava aqui embaixo e jogou aqui para cima o leilão desse ativo. Terminou o pregão com queda de 1,06%. Então, para quem estava comprado nesse papel, a perda dessa mínima do pregão anterior seria uma das conduções para quem estava no swing trade, no curto prazo. Seria uma das formas de conduzir o papel para a saída da posição comprada, ou seja, stop de proteção. Fato é que a ação segue dentro da tendência de alta. Esse é o primeiro sinal que aponta para ter algo aqui em termos de correção, movimento de baixa ou movimento lateral. Se tiver algum movimento de baixa nesse papel no decorrer da próxima semana, mas lá para quinta ou sexta-feira daria para avaliar, buscar uma compra de swing trade nesse papel de fundo ascendente. Se ficasse a semana inteira corrigindo, seria ainda melhor ainda, no sentido de se ter movimento de baixa ou movimento lateral para buscar a compra de pivô de alta ou de fundo ascendente. Em Via Varejo, que segue muito bem, inclusive dentro da carteira, tá dentro da minha carteira perspectiva, que é a carteira mensal que vai fechar na próxima semana. Encerramento aí do mês, né? Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nesta videoanálise. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.